pode nos comunicar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si. Quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, chega, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós uma das mais belas páginas do Evangelho, esta parábola do Pai das Misericórdias, no qual cada um de nós, em nossa indigência, na fraqueza de nossa condição humana, se encontra alcançado pela misericórdia de um Deus que nos ama apesar de nós. Olhando para esta página do Evangelho de Lucas, que por si só resumiria cada palavra e ação de Cristo, deste esforço da parte de Deus de nos salvar, encontramos aqui a paixão de um Deus que não se deixa vencer e que não leva em conta as faltas cometidas, para que todos nós, à luz do Evangelho de Lucas, tenhamos consciência que todo santo teve seu passado e todo pecador, somos nós pecadores, pode ter futuro, se deixar alcançar, encontrar, curar pela misericórdia de Deus. Na primeira leitura, a imagem do profeta Miqueias é da mesma ternura e da mesma misericórdia, apelando a um dos títulos muito próprios de Deus no Antigo Testamento, chamando-o de pastor. Claro, a igreja, para reduzir neste sábado as letras, acaba nos colocando diante desta parábola do filho pródigo e não nos permitindo perceber neste recorte de hoje que se trata de uma parábola de 3 momentos. A primeira parte delas é da ovelha que se perde, depois da mulher que perde a dracma e a terceira
é esta passagem do filho pródigo. Uma única parábola, dividida em 3 momentos, onde se vai aprofundando a dor do coração de Deus, que perde uma ovelha entre 99, uma dracma entre 10, um filho dentre os seus 2. Portanto, para que cada um de nós possa meditar e que isto nos converta sobre a dor que causamos no coração de Deus, que é nosso pastor, quando rejeitamos a sua misericórdia. Deus é Pai, é a mulher que corre atrás da moeda que perde, o Senhor Deus é pastor. Um pastor que presta ouvidos, um pastor que conduz, que alimenta e que protege. Poderíamos nós, aprofundando esse sentido da paternidade e do pastoreio de Deus, ir ao Salmo 22, onde o salmista, olhando pela própria experiência de desamparo, de fraqueza, de limite, de medo, diz: se o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, não temerei, porque o Senhor está comigo com bastão e com cajado, e eles me dão a segurança. É pertinente a nós, irmãos e irmãs, esta pergunta no dia de hoje: quem tem nos conduzido? De que nos temos alimentado? E a quem temos confiado nossa vida? Estamos nos deixando conduzir por Deus, sustentados pela sua graça, ou estamos indo sem rumo na direção de nossas paixões? O Senhor é pastor que conduz, alimenta e que protege, e junto com Ele não nos falta coisa alguma. É muito irônico pensar nisso, à luz da primeira leitura, à luz do Salmo e também do Evangelho. Porque, em virtude de nossas fraquezas, de nossos impulsos e de nossas paixões, o que mais percebemos na nossa vida é o que falta. Estamos casados com uma pessoa, mas percebemos que na relação com ela nunca somos plenos. Estamos num ambiente de trabalho, mas vem a nós todo dia, cotidianamente, os limites da estrutura, dos processos, das pessoas que nos são indigestas. Investimos nossa vida, nossa dedicação no cuidado dos nossos filhos. Quando eles se tornam adolescentes, dizem que nos odeiam e deixam de nos obedecer. Portanto, a nossa existência humana é, desde a sua origem, marcada pela falta. Há faltas no casamento, há faltas no trabalho, há faltas na criação dos filhos, há faltas em nossos anseios. Portanto, não é que nós deixaremos de ser faltosos, mas é que Deus nos há de sustentar com a sua graça. Lá onde nós formos fome, o Senhor nos dá alimento. Lá onde nós formos sombra, o Senhor será a luz. Lá onde nós não soubermos para onde ir, será o Senhor a nos conduzir. E assim, num sentido diverso da promessa deste mundo, onde nós temos a ilusão de que poderemos trazer felicidade para nós mesmos, e essa felicidade nunca chega, quando o Senhor está conosco, que é nosso pastor, é a felicidade que nos segue, atraída pela boa escolha de uma vida que é conduzida por Deus. Quem é como Deus? Micael está aqui no versículo 18, no hebraico, da profecia de Miséias. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade, esqueces o pecado? Um Deus que carrega sobre os seus ombros a nossa culpa e que ignora a transgressão. Lá onde tivermos o peso dos nossos fardos, inclusive que boa parte das vezes somos nós que escolhemos carregar, é preciso deixar que o Senhor carregue e tire dos nossos ombros o cansaço. Ele tem um coração manso e humilde, lancemos sobre ele os nossos fardos. O Senhor que nos ama tanto ao ponto de ignorar a nossa transgressão, porque em sendo Pai e em sendo pastor, se compraz no amor e na misericórdia. Mostra a sua fidelidade a Jacó e a Abraão. É bonito este lugar em que Miqueias nos está conduzindo, porque é o contexto de um povo que toma consciência dos seus limites e das suas faltas, porque Miqueias nos esclarece que a garantia do amor de Deus é a sua promessa feita a Jacó e a Abraão. Voltemos a este versículo, onde se diz que o Senhor carrega as nossas culpas e que ignora as nossas transgressões. E quando o texto, mais uma vez, coloca estas figuras de Jacó
e de Abraão, o que ele está querendo fazer nos entender, meus irmãos e irmãs, é que para tudo nessa vida há jeito. Porque se nós olhamos para Jacó e para Abraão, é uma maneira que o texto está fazendo para concretizar esse amor de Deus por nós, que não é abstrato, mas é real, não é? Porque Abraão era um homem que queria ter filhos e não podia, já envelhecido, casado com uma mulher estéril. No entanto, Deus se faz amigo de Abraão. Muito bonito. A Bíblia chama amigo de Abraão. Ou seja, neste desejo, neste anseio, nesta falta de Abraão que queria ter um filho, o Senhor faz surgir a sua descendência. É bonito isso, hein? Prestemos atenção, porque exatamente neste lugar das nossas faltas e dos nossos desejos, o Senhor se revela, transbordante com a sua graça. E do mesmo modo Jacó, que era um embusteiro, enganou o pai, o irmão e o sogro. Neste avesso de um homem muito espertinho, o Senhor escolhe e elege aquele que há de se tornar o pai de uma nação. Jacó, que muda de nome, torna-se Israel, e o povo recebe o nome, por isso, Israel. Cada um de nós poderá olhar a partir da experiência de Jacó, de Abraão, do amor de Deus que não se desidrata, daquele que jura, e poderá olhar para as próprias faltas, para os próprios anseios e poder confiar mais uma vez nas promessas de Deus que não passam. E aqui vemos, essa é a insistência, tanto do Evangelho quanto da primeira leitura, que o amor de Deus é um amor exigente, mas que não reivindica. É um amor que, sem ser condescendente com o erro, nos alcança apesar de nós. Um amor que é exigente, mas não fica reivindicando. O Senhor não leva em conta a falta cometida. É um amor que não tem condescendência com o erro, mas, ao mesmo tempo, nos alcança apesar de nós. E é o amor que cada um de nós tem que ter uns com os outros. Pensemos nisso. Porque boa parte das vezes, em nossos relacionamentos, o que a gente mais faz é reivindicar. Certamente não a sua esposa, mas a esposa do seu vizinho, como costumo dizer. Fica o tempo todo reivindicando, pedindo, exigindo, cobrando, dizendo das faltas. E isso desidrata o amor. Não é que o amor não é exigente, ele é exigente. O amor provoca. E certamente a esposa do seu vizinho sabe que se não houver reciprocidade, se a relação não é recíproca, ela é tóxica. Então não dá para uma mulher estar casada com um marido que é morto-vivo. Mas não é sobre exigências contínuas, sobre os próprios anseios e sobre os próprios caprichos, mas é tentando fazer o outro sair de si. E neste lugar, uma gota de mel vale mais que um barril de vinagre, não é? Porque é muito difícil estar do lado de alguém que só reclama, só fala das faltas, alguém que só aponta os limites. Não é assim que Deus faz conosco. Ele não leva em conta a falta cometida, no entanto, nos provoca a sermos melhores. Do mesmo modo, em Deus, há esta consciência da exigência mais elevada do amor, que é amar o outro apesar daquilo que ele é. Porque quando estamos apaixonados por alguém, nós amamos o outro por aquilo que o outro nos oferece. Por isso que é tão bom estar perto de alguém quando nós estamos apaixonados por ele. Mas o amor é o passo além, não é? É a ressignificação do outro. É o luto da imagem que nós fazíamos do outro. É a consciência de que não é por causa do outro, mas é por conta da nossa escolha e da fidelidade que nós temos a nós mesmos. Traduzo isso numa linguagem muito concreta. Quando nós, por exemplo, no início de um relacionamento, temos a ilusão de que o outro irá corresponder àquilo que nós desejamos dele, a gente termina se frustrando. Um casamento só poderá sobreviver quando eu cada vez menos perguntar sobre aquilo que eu quero e me perguntar sobre aquilo que é necessário e que faz bem ao outro. Do mesmo modo, se uma pessoa cria filhos na expectativa de que serão os filhos a resolver as próprias frustrações, será um pai e uma mãe que irá inevitavelmente apodrecer os filhos, porque o filho não é um investimento. Se a gente para prestar atenção, um filho é uma fonte de muitos prejuízos. Um filho é uma aposta. Portanto, não é sobre ele, mas sobre nós e o nosso compromisso. É assim que Deus nos ama e também nos convida a amar-nos uns aos outros.
terminamos nós, irmãos e irmãs, nesta leitura do amor do Deus que é Pai, que é pastor, que não reivindica, mas exige, que não é condescendente com o erro, mas que é apesar daquilo que nós mostramos, apenas lançando um olhar sobre o versículo 20 deste evangelho que acabamos de escutar. Quando o filho, caindo em si, volta para casa, o texto diz que o pai o vê de longe e o cobre de abraços e beijos. É muito bonito ver isso no grego, porque no grego, quando se diz que o pai, ao ver este filho que está perdido nos próprios limites e nas próprias faltas, está cheio de compaixão, a palavra que está no grego é splachniseste, quer dizer, não é um amor no sentido apenas de um afeto, é alguma coisa que vem das vísceras, é um instinto materno, não? Porque splachna é o útero da mulher. Portanto, com um amor visceral, com um amor do útero, com um amor íntimo, o pai vê o filho. E é bonito ainda mais no grego, porque aqui está traduzido que o pai o abraça. Mas o que está no grego é mais forte ainda, porque a palavra que lá se encontra é tráchelos. Se diz que o pai voa na traqueia do filho. Ou seja, é um sentimento muito intenso de alguém que se alegra por ver de novo e por recuperar aquilo que perdeu. Portanto, deixemos-nos nós experimentar o colo de Deus, o colo de Deus, o colo de Nossa Senhora da Piedade. Naquele lugar em que se encontra o Cristo, também nós encontramos a fonte da restauração. Deixemos que Deus voe em nosso pescoço, nos convença pelo seu amor, nos ame apesar de nós. É tempo de conversão, de mudança de vida, e assim nos cubra de beijos, do seu carinho, e que este amor de Deus nos converta. Ó pastor de Israel, nos olhai com vosso amor e com a vossa graça, olhai a nós que tombamos, o vosso amor nos redime. Se nos olhais, Senhor, nós nos erguemos, e nossos prantos lavarão os nossos crimes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.